próximo adversário do Guarani. Se Deus quiser, o Guarani sai daqui hoje com a primeira vitória e com os 3 pontos. Ali pela direita, um jogador que tem dado ritmo. Acessórios para o seu veículo, serviços com entrega no mesmo dia. Começa aqui, que sua escada! 10 minutos, daqui a pouco o Diego Padon, se vem a abertura de bola na ponta direita pro lugar. Dá o RT lá e e não conseguimos converter em gol. Quero exaltar o... Feira que vem, Ele falar o que aconteceu ali, que a máxima foi você. Vai, meu filho, faz 3 pontos. Ah, meu Deus do céu. Acabou o jogo. cerveja, latão e água mineral, água mineral, água mineral. Água mineral, água mineral. Vem, galera, vai. Cerveja, latão e água. O meu primeiro contato com o Guarani foi um jogo que eu fui ao Farião assistir. O Guarani venceu, foi um jogo contra o América. Eu nunca tinha ido ao Farião. Foi a minha primeira vez e foi uma vitória do Guarani espetacular. Foi um jogo que o Agamenon marcou 3 gols. O Agamenon matou a pau nesse jogo. O Guarani acabou vencendo a América de virada no Farião. A partir dali, eu virei um torcedor nato do Guarani. Foi na época da TV Candidez, quando eu comecei a ter essa vivência maior com o jornalismo. A gente tinha mais o hábito de fazer o esporte. O Guarani na época tinha um time mais encorpado. Então eu comecei sem experiência nenhuma com esporte, né? Não é a minha especialidade cobrir o esporte, principalmente o futebol. E foi na raça, assim, acompanhando, né? Então a gente ficava torcendo, porque um bom resultado do Guarani era bom para a cidade e era bom para crescer a nossa reportagem também, né? A reportagem tinha um outro astral quando o Guarani tinha uma vitória. E como jornalista, meu primeiro contato com o Guarani foi num jogo à noite. Guarani e Uberaba, na Rádio Divinópolis, né? Foi em 1985. O jogo terminou 1-1. Então, meu primeiro contato com o Guarani foi no programa Elas na Área. Posteriormente, foi através das matérias que eu comecei a fazer pela TV. Como havia dito no início, eu não sou daqui, né? Eu já morei em São Paulo, já morei no sul de Minas. Inclusive lá no sul de Minas eu acabei conhecendo o Guarani. Isso na época do Campeonato Mineiro de 2008, dos tempos ali de Jajá e Companhia Limitada. Depois, quando eu mudei para Divinópolis, no ano de 2010, eu ouvi muito mais ainda o nome do Guarani, principalmente pelo acesso na época, né? Que ele havia conquistado naquela época, mas eu só fui acompanhar mesmo o Guarani de verdade no ano de 2016. Na época o Edson já era da Receita Federal e o delegado, então o delegado Marcos Paulo, ele comprou o passaporte para acompanhar o Guarani na época, só que o primeiro jogo, a estreia do Mineiro naquela época contra o América, era no meio de semana. E aí, como era no meio de semana à tarde, ele não tinha condições de ir, e eu fazia estágio de manhã, ele deu ingresso para eu acompanhar o jogo. Fui lá, acompanhei o jogo, já sabia da grandeza do Guarani, já sabia do carinho que o pessoal de Divinópolis tem pelo Guarani, e aí eu pude realmente sentir esse carinho de verdade, sentir essa paixão pelo time e acompanhando o jogo contra o América. Naquela ocasião o Guarani ganhou de 3-0 e dali pra frente eu não parei mais de acompanhar. O meu primeiro contato com o Guarani foi quando eu cheguei aqui na Rádio Minas, para ser narrador esportivo dela, e o Guarani estava na 2ª divisão. Eu cheguei na Rádio Minas, foi em 92, eu larguei tudo e voltei para cá. Aí a gente acompanhava o Guarani, eu, Luiz Carlos Gomes, Samuel do Vale. Eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos.
E o Atlético veio jogar aqui, o Galo veio jogar aqui no Ferião. Meu pai me perguntou, para mim e pro meu irmão, se a gente queria ir para ver o pessoal, a oportunidade de ver os jogadores famosos, né? Do Guarani tinha alguns medalhões, como sempre vem tendo, mas a oportunidade de ver o Atlético jogar, né? Então foi a primeira vez que eu fui ao Ferião, que eu conheci o Guarani, que eu pude ter a sensação de acompanhar o time da cidade. Eu frequento o Ferião, a primeira vez que eu tive no Ferião, eu tinha 6 anos de idade, em 94, então assim, eu vi esse Ferião bem diferente do que é hoje, vi vários times do Guarani. O Ferião oferece estrutura muito boa, tanto de pista, para o repórter de pista, como para a cabine, não só para nós da imprensa de Divinópolis, rádio e TV, e principalmente também para os companheiros que vêm fazer cobertura dos times adversários. Quem conhece o Ferião sabe que ele tem diversas limitações, é um estádio mais antigo, só que a gente não esconde isso. Então a gente tenta oferecer para eles, né, em dias de jogos aqui, o máximo de conforto, ajuda possível para que eles também realizem um bom trabalho. É um bom estádio, é simples, é acanhado. A parte que antes você subia para as cabines, as escadinhas, você conhece lá, era muito apertado. Então hoje a gente passa pela arquibancada, mas a cabine é boa. Mas você pega cada estádio aí que não tem a mínima condição, que não tem uma água para você beber. Ninguém quer luxo, não. Né? Eu não quero salgadinho, refrigerante pra gente. Não, nós estamos trabalhando, tranquilo. Né? Mas tem estádio que você não tem estrutura nenhuma. Por outro lado, você tem Poços de Caldas, que é um bom estádio, né? Com o Ronaldo Junqueira, próprio Patos de Minas, né? que é o Bernardo. Agora você pega Nova Lima, é difícil trabalhar, já foi pior. Eu já tomei copada, trabalho como repórter em Nova Lima, nos jogos do Vila Nova. Você tá na tela, o cara faz assim, ele te pega na tela do estádio. Montes Claros, é muito difícil. Então assim, hoje o Farião tem uma estrutura boa. Mas eu acho que o estádio precisa de melhorias para receber os veículos de comunicação. Não estou falando que é ruim, não é péssimo. Eu acho que chegar no estádio é bem ruimzinho, né? Ali, principalmente se for seguir as placas, né, da cidade. Que a gente tem a opção de passar por baixo ali da ponte do Porto Velho, né, e chegar mais tranquilo, numa pista maior, mais livre, mas a sinalização não te leva a isso, né? Quem é de fora e vai chegar tem que enfrentar um trânsito ruim, que todo mundo conhece, que é o Divinópolis, passando pelo centro, ali no Porto Velho tem que dar aquele tanto de voltas para seguir as setas, então é ruim de chegar. E a cabine da imprensa, infelizmente, é ruim porque você tem que passar no meio da torcida, né? Não desfazendo, claro, isso aí é até bacana o contato, mas às vezes você precisa de alguma coisa, o estádio está lotado. E aí você não dá conta de ser ágil, né? Você não tem agilidade para poder pegar um roteador, por exemplo, como foi o caso. Eu não vou te dizer que é 100% da forma que a gente queria, até também não pode ser assim, porque o clube também tem que ficar resguardado às vezes. Mas na questão local, rádio local, TV local, com a diretoria do Guarani, que é o nosso clube local aqui, a receptividade é muito boa. Os times do interior, eles têm ainda essa consciência que a imprensa é muito importante para eles, na divulgação, na transmissão do futebol. Então ainda temos essa boa receptividade. Eu cheguei a trabalhar fazendo os jogos do Guarani por trás dos microfones como técnico na época de Rubinho, Miltinho, Araújo, Coca, Chocolate, Lucinho, Carlos Roberto. Então aquele time bom do Guarani, grande Hermes, também no gol, goleiro do Guarani. E depois trabalhei também no Guarani com a geração de Leila, Agamenon, Maurício, Maurinho Veras, Flávio, goleiro. Então peguei uma geração muito boa, o Gleição começando ainda, quando veio do Cruzeiro. Então tive a oportunidade de trabalhar também em muitos jogos do Guarani, um orgulho muito grande. Time do coração, o meu Guarani, eu passei a torcer pro Guarani quando eu ainda era garoto, levado por irmãos, levado por cunhado pro campo do Guarani para acompanhar Guarani e América à noite. Ali eu passei a gostar muito do América e gostar muito do Guarani. São os meus dois dos meus 3 times do coração, que eu sou vascaíno também.
E ali eu aprendi a gostar do Guarani e já estou aí, como eu disse, há quase 30 anos acompanhando o Guarani, fazendo jogos do Guarani. Marcar um dia, lembro muito bem, que foi uma sexta-feira da Paixão, que era o dia que dava para todo mundo ir lá no Farião gravar. Então a gente chegou lá no gramado, a gente gravou o que a gente tinha que gravar e a gente olhou para cima, né? O emblemático Morro da Pitimba. Então a gente pensou, então vamos lá no Morro da Pitimba fazer alguma coisa de lá, que é o camarote, né, do Farião. Para quem não entra no estádio para pagar ingresso, é o Morro da Pitimba. Então a gente foi lá, a gente tinha um amigo lá, o Zulu. A janela do quarto do Zulu é um camarote do Farião, que você vê o estádio inteiro. E o Zulu mostrou pra gente a churrasqueira dele na laje, né, dia de jogo lá lotava, principalmente jogo grande, igual o Cruzeiro, Atlético, América, fica lotado lá. Pode melhorar, no sentido de melhorar, acho que a estrutura, né, talvez do Guarani, a estrutura do estádio, né, é o que mais complica para todo mundo que trabalha lá, né? Às vezes já um espaço é pequeno, né, as cabines são pequenas, às vezes não tem uma estrutura, mas é um estádio de outros tempos, né, então talvez é um desejo até, assim, eu particularmente gosto, acho que nesses tempos de FIFA, a gente viver ali um raizão ali, Morro da Pitimba, bola que vai para fora do estádio, essas coisas não massa, né? Talvez no estádio novo não teria esses fenômenos, né? Mas eu acho que esse tipo de estrutura, cara. E talvez o que mais tem que se melhorar é a cidade, né, com o time, do que o time para com os jogadores, porque às vezes a gente sente um clima muito hostil, né? Uma torcida a favor da derrota, do que dá errado, o meio que já sabia. Eu acho que podia ter mais esse engajamento da torcida e, como sempre, a crítica clássica, né? Ao empresariado também, né? Para estar ajudando o time. Por exemplo, a gente já está acompanhando aqui um esporte de base, agora o time de base, e podia ter mais um reflexo maior nesse sentido, talvez. O reflexo viria dentro de campo também, né? Eu acho que é uma imagem muito boa, né? O advento das redes sociais realmente é uma coisa importante na vida de qualquer segmento, na vida de qualquer um. A Natália, que é esposa do Vinícius, né? Sim. E ela que cuida dessa parte lá, então divulga bem o Guarani. Só não é melhor por falta de recurso, né? Por o dinheiro que vem aí da federação é a conta do chá e tem que inteirar, quase que dobrar a verba para fazer face às despesas. Então, mas é muito bem divulgado. Você tem gols do Guarani, lançamento de uniforme novo, né? Só fica faltando mesmo o apoio a essas iniciativas dos anunciantes. O Guarani precisa rever algumas coisas, alguns conceitos, e não sou eu que vou ensiná-los a trabalhar. Aliás, respeito os profissionais que estão lá, porque já estive lá e sei das dificuldades. E a marca Guarani, ela deveria sensibilizar mais a indústria e o comércio de Divinópolis, as pessoas que têm dinheiro em Divinópolis para investir no Guarani. Mas, por outro lado, ninguém quer ser amigo de perdedor. O Guarani é perdedor quando se refere à primeira divisão do Campeonato Mineiro, que tem televisão, que tem mais visibilidade. Quando está na segunda, não. Ele é protagonista, ele está disputando para voltar. Mas, quando está na primeira, ele é coadjuvante, ele é figurante. A verdade é essa, como vários outros clubes do interior. É preciso que o Guarani se fortaleça e venda uma imagem para a indústria e comércio de Divinópolis de um clube vencedor. Porque eu sou totalmente contra, embora seja um cara do esporte, que o poder público invista, ponha dinheiro no futebol profissional. Vou explicar por quê. Tem tantos outros segmentos da sociedade necessários de investimentos, por exemplo, a saúde em Divinópolis, o trânsito, a segurança, enfim. Eu acho que o futebol, o clube de futebol, ou ele tem condições de se manter ou ele fecha as portas. Agora, se fosse elaborado um projeto de lei de incentivo ao esporte e o Guarani, nas suas categorias de base, tivesse uma verba destinada para socialização e a formação do cidadão, da criança, aí eu concordo. Vai, meu filho, faz
3 pontos. No Guarani, fora de campo, em 2010, eu participei da campanha do título do módulo 2 como supervisor de futebol. Foi minha primeira experiência no futebol profissional. Na oportunidade houve uma troca de Guarani tinha caído em 2009, houve uma troca de diretoria nova. Eu fazia um trabalho no DEC, a diretoria nova me convidou, era algo novo para mim, então fui em 2010, depois eu fiquei afastado. Em 2014 eu voltei, meu pai entrou como vice-presidente, eu entrei como parte da diretoria também, fui vice-presidente em 15, 16 e depois no final de 16, quando foi a eleição, eu tive a eleição como presidente. Dá muita tristeza de ver esse Guarani nessa situação que está de rebaixamento, mas também dá alegria de saber que hoje a gente tem uma diretoria que vem aí já há praticamente 8 anos trabalhando sério e tentando recuperar o nome do Guarani. E seria muito bom, né, se esse pessoal fosse copiado, se esse pessoal tivesse o apoio, né? Por exemplo, a gente tem aqui vários sindicatos que poderiam estar apoiando o Guarani. Mudou muito, né? Há de se destacar essa administração que veio do Gilson, passou para o Vinícius, uma administração de pai para filho, porque são duas pessoas apaixonadas pelo Guarani. Só que futebol, paixão, ela tem que separar na parte negócio, porque futebol é negócio. E se você pensar hoje, qualquer empresa, e o time de futebol é uma empresa como paixão, é um risco que você tem. Você vai tocar, vai levar, vai se virar, vai dar seus pulos ali, vai usar a sua amizade ali para tentar trazer um patrocínio. Só que tem um risco. É um risco de você se decepcionar muito grande. A decepção ser muito grande. Daí não dá certo. Mas o Vinícius, o que ele tem feito no Guarani é espetacular. Primeiro ponto de vista, a primeira coisa que ele tem feito, que é fundamental, que estava parado, é que reestruturar e criar uma nova base. Qualquer time de futebol hoje ele precisa de base. É ali que ele vai lançar 1 ou 2 jogadores que vai entrar uma grana ali que vai sustentar ele depois. Eu acho que vem melhorando muito, até porque assim, a gente chega lá, eu que não sou uma repórter daquela área, a gente tem assessoria que já orienta, já passa aquelas informações. Eu acho que o pessoal tem tido muita paciência para poder explicar para as pessoas que não estão lá no dia a dia, né? Então, isso é muito importante, né? Da assessoria acolher essas pessoas para que elas tenham interesse também de cobrir, né, o Guarani nesse tempo. E eu acho a gestão do Vinícius muito aberta também, sabe? Ele recebe a gente muito bem, ele sempre tem boa vontade para poder indicar algum personagem, para poder levar a gente até aquela pauta. Eu acho que às vezes faltam assuntos, que os assuntos cheguem até a gente. Mas quando eles chegam, a gente é muito bem recebido, né? E eu acho que é uma gestão que abre o time para a comunidade, né? Eu acho que aos trancos e barrancos, com dificuldade financeira, com falta de apoio, de incentivo, eles têm conseguido fazer um trabalho bem legal, assim. A Natália também está fazendo um bom trabalho. Sim, a Natália na assessoria, né? A primeira dama do Guarani, então assim, tem feito um trabalho muito bom, né? Uma pessoa que ela foi gostando aprendeu a amar aquilo ali também, né? Isso, mas sem o Guarani de Divinópolis, eu acredito que Divinópolis perderia uma parte da sua alma. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Então, o torcedor, assim, toda época que começa o campeonato, ele fica faminto por descobrir informações, como o time está vindo. Então, assim, o Guarani é parte da alma de Divinópolis, parte da alma do pessoal que mora aqui. O Guarani não tem o dinheiro, mas tem uma diretoria hoje que consegue trabalhar com aquilo ali numa esfera realista. É um desafio grande, porque o futebol profissional ele exige muito de dedicação, de planejamento, e principalmente no interior. O que se vê no futebol hoje, que a gente chama de elite, Série A e até Série B de brasileiro, é bem distante do que é a realidade do futebol. Então, considerando que você trabalha 12 meses para se jogar 3, 4, então você tem que fazer todo um planejamento em cima disso. Esse tempo meu como presidente vem sendo de grande valia, de grande experiência para mim. A questão da idade, às vezes até alguns ou outros lugares representando o Guarani, o pessoal assustava, mas você é muito doido desde cedo, mas nunca atrapalhou o respeito. A gente, independente da idade, adquire de outras formas. Então eu fiquei satisfeito em
acho que quando eu assumi em 2016, eu era o segundo presidente mais novo do Brasil, o primeiro em Minas, então assim, era um fator importante, mas a gente, essas coisas ficava, nem levava em consideração, ficava preocupado com o trabalho do dia a dia. Você busca a recuperação, né, que a estrutura que o clube nos oferece, de suplementação, descanso, muita conversa e tentar recuperar o máximo possível, que sábado tem que estar em campo e fazer o melhor. Bem tranquilo, assim, tem um relacionamento bom, a parte, acho que é o que leva o nome do clube pro torcedor, a gente tem que entender isso. Eu acho que quando você tem respeito, principalmente, talvez não as dificuldades, mas às vezes algum outro problema se dá quando o elenco profissional está em atividade. O jornalista, na ânsia de dar notícia, de querer estar na frente, às vezes quer um pouco extrapolar um pouquinho da privacidade de campo, mas a gente tenta com o máximo de respeito possível levar essa situação, porque a gente sabe que o que leva a marca do clube, o que leva a institucionalização do clube é a imprensa. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum. Tá? Eu tenho livre acesso, eu procuro respeitar todo mundo, assessoria de imprensa, seja quem for que estiver lá. Eu tenho tido uma relação muito boa. Primeiro, porque eu acredito que do pessoal todo que está na imprensa, sem falsa demagogia, quem mais conhece o Guarani sou eu. O fato de terem pessoas com a cabeça aberta, o fato de existir esse afeto com o Guarani, pelos profissionais da cidade, porque eles têm essa vontade de crescer junto com o Guarani, e eu acho isso bacana demais, faz com que exista esse movimento. Então eu acho assim super importante, porque um estudante de comunicação, ele pode bater na porta do Guarani e desenvolver um ótimo projeto, como que vocês estão fazendo. O clube abre as portas e assim se abrem oportunidades, tanto para o clube quanto para o profissional de comunicação. Então eu vejo essa relação como muito positiva, sabe? Muito bem incentivada por ambas as partes. Eu acompanho o treino, entrevista os jogadores, entrevista o treinador, a diretoria também algumas vezes. A gente é muito próximo, então o Guarani recebe muito bem o pessoal da imprensa. Eles retribuem, né, esse tratamento que a imprensa tem com o Guarani e também a cidade tem com o Guarani. Então é uma troca, uma via de mão dupla que acaba meio que beneficiando a divulgação do time para a cidade, para a região também, claro, como um todo. E esse tratamento que o Guarani, a diretoria do Guarani tem com a imprensa é bem positivo. A gente recebe isso com muita positividade e também com muita alegria dentro da cobertura que a gente faz. Uma cobertura efetiva, porque a gente tem rádio, tem internet, tem TV, no caso tem até TV Globo, Alterosa, a própria Candidez, que é uma TV local. Então, informações sobre o time é uma coisa que tem bastante aqui. Olha, a gente não teve nenhum tipo de problema, acho que, quanto a essa cobertura, nem com a imprensa, de forma alguma, acho que fomos muito bem recebidos. Eu até destaco o episódio que quando foi o dia da apresentação do time, agora em 2019, foi uma situação que eu acho que foi muito marcante, que a gente estava toda a imprensa, o time ia ser apresentado para a imprensa e a assessora da imprensa, a Natália, veio falar, vocês vão lá, vão se apresentar, o time tem alguns jogadores que são de fora e tal. E quando a gente foi para se apresentar, a gente estava meio que em primeiro, assim, na ordem, caminhando em direção aos jogadores. E quando alguns já viram a gente, assim, já fomos ovacionados lá, é Gabiroba. Então foi muito emocionante, assim, porque eu já cheguei tirando a onda, né? Falei, pô. Eu venho sempre trabalhando isso, o relacionamento, porque eu acho que ambas as partes ganham quando um relacionamento é bom. Então, onde eu tento, né, passo as informações, o que precisa de imagem, eu passo imagens, os que precisam de áudio. A gente envia áudio também, isso desde 2013, quando eu entrei aqui, para ajudar no trabalho deles e a gente conseguir nosso objetivo, que são eles como intermediadores entre o clube e o público nosso com os torcedores. Não tem detalhe. Não, o próximo jogo é sábado.
Eu acho assim, que quando eu comecei, quem fazia muito esporte aqui em Divinópolis era a Fernanda Moraes, que hoje é da Alterosa em Belo Horizonte. Então a Fernanda, se não me engano, ela foi a primeira repórter de campo que a cidade teve. Culturalmente, acho que não tem tantas mulheres que cobrem o esporte aqui, mas eu não acho que é tanto pelas oportunidades, eu acho que até interesses, né? Talvez se eu tivesse um interesse grande na cobertura esportiva, na cobertura do futebol, talvez eu teria espaço, como eu sei que outras mulheres vêm buscando esse espaço, né? Tem gente daqui que foi importada para Belo Horizonte e tem feito sucesso, como a Karina Pereira, por exemplo, né? Então aqui em Divinópolis eu acompanhei na TV Candidez o inicinho do Elas na Área, que era um programa que tinha a Priscila, a Marcela, se não me engano era a Ana Paula também. Ana Paula. E eu lembro que eu acompanhava os bastidores, eu não entendia muito do futebol, mas eu achava muito legal ver aquelas mulheres falando daquele assunto, né? Então eu às vezes ficava operando uma câmera para poder tentar ter um conhecimento daquela área, assim. Então eu achava isso muito interessante. Vejo o desafio da Tainara também, né, com o programa. Então, assim, não acho que por ser mulher elas não têm espaço. Eu acho que às vezes falta um pouco de interesse, tanto de mulheres como de homens também, nessa cobertura esportiva aqui na cidade. Até porque a gente não tem tanta tradição na cobertura esportiva, na minha opinião. A gente não tem outros times sem ser o Guarani. E quando o Guarani também não está em ascensão, a gente às vezes não tem tanto que acompanhar do Guarani. Então eu acho que não é nenhuma questão de desigualdade nesse sentido. Eu acho que é uma questão do próprio interesse mesmo. A gente sempre ouve falar, né? Futebol não é para mulher. Mulher não entende nada de futebol. Mulher não tem que falar de futebol. E eu recebi uma proposta da Priscila Mendes, que é uma apaixonada, loucamente apaixonada por futebol, e para fazer parte do programa que ela estava criando, né? Um programa que era o sonho dela, e a gente criou o programa, entrei junto com ela nesse projeto, fizemos um programa estilo bancada, onde mulheres discutiam sobre futebol. A gente falava sobre futebol, discutia sobre os jogos, falava muito sobre os jogos locais e os jogos do Campeonato Mineiro, brasileiro, a gente sempre focava em Cruzeiro, Atlético e América. Mas quando era o Campeonato Mineiro, era muito bom, era maravilhoso, porque o Guarani participava. E isso, assim, a gente tá aqui, acho que Divinópolis abraça o Guarani. Quando o Guarani tá em campo, Divinópolis para, né? Assim, quem é apaixonado por futebol é apaixonado pelo Guarani. Sofre muito com o Guarani, mas é um apaixonado. Então, quando era Campeonato Mineiro, era muito legal, porque a gente ia pro campo, eu e as meninas, e a gente gravava matérias, a gente gravava a reação das pessoas ao assistir os jogos, a gente via aquelas pessoas mais velhas levando os filhos e levando os netos, todo mundo para o campo, então era muito legal. Então cobrir os jogos do Guarani eram assim, sensacionais, era sensacional na época. E era melhor ainda do que falar de Cruzeiro, Atlético, América, porque isso todo mundo fala, né? A gente assiste a televisão, todo mundo fala dos times grandes, vamos dizer assim. Mas o time da cidade a gente fala com muito mais carinho, a gente torce com mais carinho. É ótimo e passa pra gente até mais liberdade de continuar o nosso trabalho. É um meio que ainda tem muito mais homem, não falo que é um meio machista, né? Machista porque não é, porque os homens estão, né, estão aceitando, as mulheres têm esse mesmo direito de gostar, de jogar bola, de trabalhar com futebol do mesmo jeito que o homem, né? Então tá sendo muito mais... Tá começando a se equilibrar isso. Porque não existe isso. Política é pra homem, futebol pra homem. Falou de cozinha é mulher. Nada a ver. Hoje em dia a gente sabe que as coisas mudaram muito, não existe isso mais. Que só mulher fala de cozinha e só homem fala de futebol. Há ainda um preconceitozinho, né? Tem muito homem que fala, você é mulher, não sabe nem quantos lados tem a bola. Inclusive, quando eu comecei, eu não sabia também não. Não sabia nada. Você falava assim, você torce pra que time? Cruzeiro. Cruzeiro, quem é o técnico? Sei lá. Quem é o jogador? Não sei. Mas, a partir do momento que eu comecei, que eu falei, não, esse é um desafio que eu vou vencer. Eu fui convidada para apresentar o programa, vou lá fazer a matéria do Guarani, eu preciso entender. Então, comecei a conhecer, comecei a me apaixonar. E quando a gente gosta, a gente procura entender e a falar melhor sobre aquele assunto, né? E eu me apaixonei pelo futebol, comecei a ir no campo, assistir os jogos, e essa relação com outras profissionais, mulheres, me ajudou muito, porque eu comecei a conviver com mulheres que gostavam muito de futebol, e aquela paixão, contagiava. Então, eu acho que hoje em dia não tem disso muito mais não. Graças a Deus está quebrando esse tabu de futebol para homem.
entendeu? Mulheres, muitas mulheres entendem muito mais de futebol do que homens, que alguns homens. Isso eu conheço várias. Já fui discutir com muito homem que não sabia nada, muito menos discutir um impedimento. Né, talvez aqui em Divinópolis o interesse das mulheres, de muitas mulheres, é outro, talvez seja por isso também. Inclusive a gente vê assim, grandes apresentadoras de programas esportivos, mulheres. A gente vê a Renata Fã há muitos anos à frente de um programa de futebol que tem uma audiência gigantesca. As demais, né, emissoras de televisão também apostaram muito em mulheres, inclusive aqui de Divinópolis mesmo, a Karina Pereira, que é uma grande profissional, trabalhou com a gente aqui em Divinópolis e hoje é uma estrela da Globo Minas na questão do Globo Esporte, né, de Minas. Então, assim, são referências muito legais, sabe? Que a gente vê que não existe mais isso, de pensar que mulher não pode fazer tal coisa, não pode falar de futebol, não deve entrar no mundo que é masculino. Nada a ver, é uma questão de gosto. Se você gosta de futebol, por que não falar de futebol? Como foi falado, você não está ainda alternado, o segundo tempo com uma postura melhor. Mas aqui a gente não vence, aí as coisas ocorrem, é óbvio que a gente precipitou um pouco, o nervosismo, não sei se eu chamaria disso. Também um pouco. Eu acho assim, a relação é boa entre os veículos, porque geralmente se na cidade do interior, a cobertura do time da cidade é uma cobertura assim, positiva. Você não vai ter uma cobertura com crítica pesada, você pode ter um profissional ou outro que geralmente faz alguma crítica, que cobra, e você torce contra e tal. Mas em Divinópolis, eu acredito que nas outras cidades a cobertura é positiva, a cidade torce para o time. Então a imprensa faz a cobertura positiva, esperando que o time continue na primeira divisão e tal. Então tem essa relação assim, de todos os veículos, não tem aquela coisa assim, da concorrência, de vou chegar, vou fazer a matéria com um jogador. Eu acho que assim, é uma cobertura amigável entre os veículos e dos veículos com o clube. Cara, é muito forte essa relação, sabe? Já aconteceu às vezes a gente ir pela Federação Mineira e colegas de outras emissoras perder gols, né? E a gente disponibilizar, né? A federação, né? Disponibilizar gols, porque é muito chato e muito foda você ter que voltar para a sua emissora, a emissora esperando os gols para transmitir e você fala, poxa, eu perdi o gol. Então é chato, cara, isso, e é muito foda. E aí já aconteceu, e porque a gente filma na íntegra, então a gente não corre esse risco de perder gols, né? Aqui na TV, todos os profissionais costumam também, às vezes, gravar o lance na íntegra, né? Para a gente não correr esse risco. Mas tem ainda aqueles, pelo equipamento ser um pouco inferior e às vezes querer gravar só o lance de perigo, né? E eu já vi acontecer, às vezes, uma bola que não era de perigo, um zagueiro recuar para o goleiro e o goleiro, a bola passa debaixo do pé do goleiro e entrar, e ninguém esperava aquilo. Empoderar o futebol. Entendeu? Mas o relacionamento que a gente tem, principalmente aqui em Divinópolis, é bacana, a gente sempre que encontra aí com os cinegras aí de outras emissões, a gente dá um abraço e conversa, né? E fora isso, aqueles que também fazem freelance fora, também sempre se encontram, trocam ideia. Eu acho que é bem forte a relação aí entre os Repcine. Nós temos aí várias plataformas, né, para o pessoal trabalhar. Toda concorrência ela é salutar, desde que seja uma concorrência honesta. Tudo que você for fazer na vida, se você fizer com honestidade, a concorrência ela é boa, salutar, desde que seja honesta. Se você começa a agir com desonestidade, esse pessoal não gosta de passar nem perto. Mas é tranquila a minha relação com esse pessoal. Até pelo contrário, né? Vem muito aqui no programa pedir material e eu cedo com o maior prazer. Olha, o fato de ter trabalhado na Rádio Minas, feito amigos e ter respeitado todos eles, me faz também sentir-me respeitado pelos colegas de imprensa. Depois, o fato de ter trabalhado na Rádio Divinópolis por tanto tempo, 13 anos, também me fez ou me faz ter uma boa relação pessoal, diríamos até que de concorrente. A gente é concorrente na audiência,
mas tenho grandes amigos em todos os órgãos de imprensa, quer seja da imprensa televisada, quer seja da imprensa escrita e principalmente radiofônica. Sempre foi positiva, tanto aqui, ou nos lugares em que eu passei, eu procurei, não sei se sou, né? Eu sempre procurei ser o mais humilde possível, sempre levando a vida com alegria. Estou feliz demais, sério mesmo, estou tranquilo, cara. Que Deus já providenciou a cura desse tendão já. Amém. E hoje a gente sabe o que aconteceu, a gente deixou nosso nome marcado numa cidade, para várias pessoas, cara. Imprensa, pessoas da Dante, é um cara que eu tenho um carinho imenso por ele. Todos, a gente agradece a todos. O Jean, o Renato, o Vinícius. Vamos curtir, cara. Curtir o que propôs pra nós. Desde o dia 2 que a gente apresentou, mas foi antes, né, Jean? Foi antes. Então vamos glorificar e agradecer mais antes. E a TV disponibilizou uma mega estrutura para cobrir essa final, né? A gente tinha aquele dia lá, não sei se 3 equipes trabalhando, fora o G1. E foi muito legal, cara, o Guarani voltar à elite do Campeonato Mineiro, e a gente está de perto ali cobrindo, e a gente tinha uma intimidade muito grande com os jogadores, comissão técnica, a própria presidência do Guarani, foi sensacional, cara. Eu acho que o jogo que eu mais gostei de acompanhar foi 1-0 contra o RT. Tava lá com o pessoal também, a gente tá tendo algumas filmagens, mas ali virou torcedor, né? O alemão mete aquele golaço lá no ângulo. Foi sensacional, pra mim foi ótimo. São dois, eu vou chamar de 2 momentos. Um é o Guarani contra o Mamoré, gol do Leandro Ferreira, lá em Patos, que o Guarani não caiu. Foi um jogo muito emocionante, o estádio cheio, ninguém esperava que o Guarani fosse vencer esse jogo. Então esse jogo pra mim ficou muito marcado no sentido do Guarani, que a gente gosta de sofrer com o Guarani. E a outra história, que eu acho que aí não é só minha, ela é minha também, né, no sentido da particularidade, da singularidade, mas é do grupo Sistema MPA, que foram as transmissões do Guarani pela TV Candidez. Então era algo até pouco tempo inimaginável, né, e nós transmitimos todos os jogos do módulo 2, né, da segunda divisão, o módulo 2 da primeira divisão, mas é como se fosse a segunda divisão do Guarani. Então nós tivemos uma audiência maçante em Divinópolis pela TV Candidez, às vezes com a estrutura maior, transmitimos aqui com drone, com várias câmeras, com repórter, às vezes fora de Divinópolis, com a estrutura menor, mas conseguimos fazer com que o torcedor pudesse assistir o Guarani. O Guarani estava 3-1 pro América, em 15 minutos já fez 3 gols e virou o jogo. Sabe? Você está começando, empolgado e tal, de um América, de Belo Horizonte, então aquilo lá foi o que mais marcou assim, na época. Um que eu gostei bastante de trabalhar foi a final do módulo 2 no ano passado, porque o Guarani teve aquela campanha que foi muito boa, chegou à final muito bem, e aí a final foi dramática. Eu cobri o Guarani, todos os jogos. Eu ainda estava na TV Candidez, quando teve aquele acesso, o Guarani tinha um timaço. Na realidade, tinha 4 times da região centro-oeste disputando. Uma rivalidade incrível, cara. É o famoso jogo onde o Guarani segurou 1-0 até os 35 minutos do segundo tempo em cima do Atlético. A mala branca do Cruzeiro estava no vestiário, era uma verba equivalente a um Fusca na época, e que seria distribuída entre os jogadores se acaso o Guarani ganhasse do Atlético, porque dava o título do Cruzeiro, que estava dando de 6 no Uberaba, lá no Berabão. O Guarani aguentou, rapaz, o Lucinho conta até hoje, depois você puder entrevistar o Lucinho, ex-jogador do Guarani, um dos mais importantes da história do Bugre, ele vai te contar que correram tanto, mais por causa do dinheiro do Fusca, que no fim eles já não aguentavam mais. A diferença sempre foi brutal, né, dos times da capital para os times do interior. Aí o Guarani segurando e tal, o Hermes defendeu um pênalti, o jogo 1-0, mas aí esgotaram-se as forças e o Atlético ganhou de 3-1. O Atlético de Cerezo, Paulo Zidoro, Reinaldo e companhia. Ah, claro, com certeza. Foi o Guarani América, 3-1 para o América, e o treinador era o Célio. Chama o Jajá e fala: olha, Jajá, entra lá, me salva, porque eu vou ser demitido depois do jogo. É a 4ª derrota consecutiva. O Jajá falou assim: deixa comigo, professor. Faltavam 12 minutos para acabar o jogo.
E o Jajá virou o jogo fazendo 3 gols e ficou 4-3 para o Guarani. Eu nunca vou esquecer esse jogo. Não só pela virada, pelos 3 gols do Jajá, mas sobretudo porque eu olhava para os torcedores lá da cabine e via uns chorando, outros sorrindo e todos não acreditando no que estava acontecendo no gramado do Farião. Foi um jogo que eu trabalhei e que realmente não sai da memória quando o assunto é futebol, é história. Guarani Atlético no Mineirão, o Guarani fez 1-0. Até os 32 minutos do segundo tempo, o Guarani vencia por 1-0. E uma vitória nossa daria o título ao Cruzeiro e o empate teria outro Cruzeiro e Atlético. E o Cruzeiro nos oferecia na época um bicho maravilhoso, um bicho muito bom. Fizemos 1-0, um gol do Cafuringa, do João Leite, de fora da área. E aquilo foi se arrastando, teve um pênalti a favor do Atlético. O Alves bateu, ela pegou no travessão e voltou. Eu falei, é hoje que a gente vai, né, ver jogo do Mineirão. É hoje que a gente, uma quarta-feira à noite. A gente olhava para a arquibancada, torcedor do Atlético queimando bandeira, pessoal chorando. E eu passei mal no banco, tive que ir para o departamento médico da dengue para tomar um calmante. E os médicos de plantão do Mineirão não permitiram que eu voltasse para o banco. Aí eu saí, fui para a capela do Mineirão. Depois, quando eu estava na capela, eu ouvi aquele eu falei, empatou. Mas não podia voltar para o banco. Aí saí para o estacionamento, cheguei no estacionamento, torcedor do Atlético estava indo embora, voltando para o estádio. O Atlético tinha virado 2-1 e fez mais um 3-1. A gente tem um exemplo aqui do Lima, né? Oliveira Lima, que salva a vida de muita gente aí da capital, viu? Aconteceu aí no jogo do Guarani mesmo, que tanto de gente, que calorão, deu pane e muito Wi-Fi aí, muito roteador. E o Lima, daquela doideira dele, abriu aquela mochila, aquele paraquedas dele, né, aquela mochila gigante, e tinha roteador ali para o estádio inteiro, né? E ele foi emprestando integração para Globo, foi emprestando para todo mundo. E salvou a vida ali, salvou o início do Campeonato Mineiro, que era justamente Cruzeiro e Guarani, né? É o caso do Catatal, né, do Guarani, naquele gol lá do Morro da Pitimba, né, correndo na lateral lá, proposto as cabines de rádio, lançaram uma bola pro Catatal e começou a correr, de repente a bola foi pra frente, ele voltou correndo pra trás gritando e ninguém entendia nada, né? Foram ver, tinha uma cobra no gramado do estádio Valdemar Teixeira de Faria. Ele disse, vai Catatal, não, vai você, vai lá ver o que que tá lá. Uma outra do Geraldinho, que também jogou no Guarani, um ponta, lançaram uma bola pra ele, e ele saiu correndo e aquele disparado, quando você olha assim, o Geraldinho vai lá e bate no alambrado e cai para trás. Aí, poxa, aconteceu alguma coisa séria, né? Eu não me lembro o nome do massagista na época, não sei se foi o 40, não me lembro o nome do massagista na época, tio Ivo, eu não lembro. Aí quando o massagista pararam o jogo, o massagista deu aquele pico, quando ele tá chegando, levanta o Geraldinho, bate a poeira, não gente, tá tudo bem, tudo tranquilo. Muita história tem um Guarani para ser contada. E me lembro naquela época a Rádio Globo era Oscar Ulisses, Osmar Santos, Luiz Roberto Demúcio e os repórteres eram Calil, Garrafa e Lima. Meu nome, eu tenho Ricardo Lima no meu nome, mas o menininho preferiu naquela época me apelidar de Garrafa, porque até então eu era o Ricardo Lima Dias. O menininho preferiu me apelidar de Garrafa e o negócio foi pegando. Hoje ninguém mais me conhece como Ricardo, mais como Garrafa, né? E a coisa pegou. Pouco depois o Lima chegava para trabalhar conosco, talvez uns 5 anos depois, 6 anos depois. E o Lima, que não tem Lima no nome, acabou se tornando Lima e eu fiquei como Garrafa. E já estou aí nessa parceria com o menininho, já estou aí no Rádio Esportivo. Talvez agora 2020, talvez 2021, não sei precisar bem. Eu vou completar aí 30 anos de Rádio Esportivo. Completei agora no último dia 5 de março desse ano, 40 anos que eu estou envolvido com o rádio. Comecei lá com meus 11 anos de idade. Ele era o treinador do Guarani, né? Começou em outro time. Tá. Tem 3 anos que ele está no Guarani. 3 anos e pouquinho. Bacana. Acho que bem no início, uma das primeiras apresentações que a gente fez para a diretoria e conselho, o final da nossa reunião a gente terminou com a imagem de uma árvore bem grande, uma sombra e colocando, talvez a pessoa que plantou essa árvore nunca sentou-se na sombra.
E é basicamente o que a gente pensou e realizou com o Guarani. Talvez nós não vamos sentar na sombra que o Guarani provavelmente proverá. Nós estamos no momento de fazer o trabalho, de criar situações para que o futuro seja promissor. Expectativa é uma coisa diferente de pensamento positivo. Eu acho que a expectativa é grande e boa para que seja melhorado, né, a situação do Guarani, principalmente financeiramente, que não tem apoio da cidade. Tem muita empresa daqui da cidade que patrocina time de Patos de Minas, não patrocina time aqui de Divinópolis. Mas eu tenho esperança sim que melhore essas coisas. Infelizmente, não só Guarani, mas se não houver uma reestruturação em relação à fórmula de disputa do Campeonato Mineiro, o próprio comportamento, a própria cultura do futebol no Brasil, os clubes pequenos vão definhar, vão acabar, os clubes grandes também vão acabar, porque é impossível, é fora da realidade. Não estou desmerecendo, lógico que o cara gera muito dinheiro, mas aí o cara ganha 800 mil reais. Não, alguém, para ele estar ganhando isso, alguém tem que estar perdendo em algum lugar. Que seja o patrocinador que tenha dinheiro para investir nisso, mas a disparidade é muito grande, E aí o Guarani vem, bate, vem o Guarani, vem o Montes Claros, vem o Uberlândia, vem o Uberaba, vem o Ipatinga, tal. Vai cansando. Quantos clubes tradicionais de Minas que já morreram pelo caminho? Então, infelizmente, se não houver uma restauração, uma mudança de cultura, de pensamento, de comportamento dos clubes, dos atletas, da federação, né, de todos envolvidos no futebol, eu penso que o caminho não é longo não é duradouro não. Olha, o Guarani ele corre um risco muito grande de não sobreviver. É uma coisa... Mas por quê? Uma coisa certa, clara. Primeiro, não tem apoio nenhum da cidade. Segundo, esse pessoal que está aí, né, com o pessoal do Gilson, o Gilson foi presidente, agora o Vinícius. Quem vai ser o sucessor? Porque tem reeleição agora no ano que vem. O Vinícius não pode se reeleger mais. Quem vai assumir? Será que vão assumir com a mesma dedicação? Será que vai ser a mesma? O pessoal que está chegando agora, né, do jogo, porque a gente já vê, tem gente da imprensa nossa que fala, o Guarani é prejuízo. Preferem cobrir Cruzeiro e Atlético. Tem que cobrir Cruzeiro e Atlético, eu concordo. A nossa proximidade da capital ela é muito grande, nós estamos a 100 quilômetros do Mineirão, do Independência. Né? Então eu acredito o seguinte, o Guarani só terá condições de conseguir aí sobreviver até os 100 anos e daí para frente, se der uma reviravolta muito grande dessa cidade. Sabe? Eu tenho comigo assim, uma tristeza muito grande saber que de uma hora para outra, o que a gente faz? O Guarani vai transformar ali o Farião numa escolinha, que tem hoje. Futebol profissional é uma coisa muito cara. Hoje, futebol, como já disse o próprio ex-presidente do Atlético, hoje prefeito de Belo Horizonte, está virando uma coisa de rico, porque está virando uma coisa de rico. Se você pensar, é 90 anos, mas ainda é um time que tem muito a crescer. E a gestão, a atual gestão, pensa nisso. Eles costumam até falar que hoje a gestão está plantando uma sementinha que lá na frente, quem tiver, né, na administração, quem tiver, os torcedores também vão estar usufruindo da sombra que essa semente que vai crescer vai virar árvore, ou vai dar frutos, ou vai dar sombra. Então a gente realiza um trabalho plantando a semente que vai ser colhida bem lá na frente. Se não mudar a mentalidade e a forma de administrar, de fazer futebol, eu acredito, sinceramente, com muito pesar, que o Guarani chegará ao seu centenário disputando futebol amador e não mais como profissional. Tomara que eu esteja errado. Eu, sinceramente, eu como sou um pessimista, que o pessimista ele está mais próximo do realista do que o otimista. Eu acho que tende a piorar. Se não houvesse uma mudança no calendário esportivo, para que esses times do interior tenham um calendário maior, possam trabalhar o ano inteiro, porque o Guarani agora está com as portas fechadas. Eu gostaria de um Guarani contra um time do interior disputando o título de campeão mineiro. Sem Cruzeiro, sem Atlético, sem América. Porque a disparidade é tão grande
que nós nunca vamos ver, vai ser muito, muito raro um Guarani e Atlético e o Guarani ser campeão mineiro contra o Atlético, ou contra o Cruzeiro, ou até mesmo contra o América, que sempre está tropeçando. Então eu gostaria de um Guarani e Uberlândia, Tupi, Tupinambás e quem quer que seja, numa final de campeonato mineiro, valendo o título mineiro. O meu sonho não é um sonho muito grande não é muito distante não. Eu acho que é até fácil de se concretizar. Se o Guarani consegue uma vaga na Copa do Brasil, que não é uma coisa muito dificultosa, a URT esse ano esteve na Copa do Brasil, que é uma equipe também do interior pequena. Se o Guarani chegasse a uma Copa do Brasil, eu gostaria muito, o meu sonho era ver um Guarani Flamengo ou um Guarani Corinthians, que são dois clubes que têm as maiores torcidas do Brasil hoje. Então eu sinceramente gostaria de ver um Guarani Flamengo no Maracanã ou um Guarani Corinthians na Arena Corinthians. Veja que maravilha que seria. Teria um Guarani e Formiga, né? Que tem a rivalidade local. Eu queria estar cobrindo o jogo. Espero que daqui 2 anos, gosto de futuro imediato, próximo. O Guarani disputando aí a final do Campeonato Mineiro. Seja com a América, seja com a Atlético, eu gostaria de estar ali, no gramado ali, cobrindo esse jogo, essa disputa. Olha, eu gostaria que o Ferroviário revivesse para mim cobrir um clássico local, Guarani e Ferroviário. Um Guarani contra qualquer clube do Brasil, menos Cruzeiro e Atlético. Um Guarani contra Internacional, um Guarani contra Grêmio, porque aí o torcedor vai torcer para o Guarani. Não vai torcer para Grêmio nem para Internacional. Seria uma competição nacional, para poder disputar uma competição nacional, a Série D ou uma Copa do Brasil. Hoje a Copa do Brasil é a menina dos olhos de outros, né, pelo que se ela paga em premiação e participação, mas o importante é o clube conseguir estar em competições nacionais para ter calendário. Eu sou muito realista, sabe? Tem gente que fala do Guarani no Campeonato Brasileiro, né, da Série D, que ele tem que começar pela Série D, mas se é para viajar, se é para ser utópico, coisa que eu não vou ver, não, isso é verdade, não adianta eu querer fugir da realidade, seria um Guarani numa final do Campeonato Mineiro, no Mineirão, seja qual for o adversário, Cruzeiro, Atlético, América. Guarani e Barcelona. Por que não? Pra mim, eu estou falando que eu sou mais raizão, se a gente conseguisse classificar na semifinal de Campeonato Mineiro aqui em Divinópolis, eu acho que tinha que ser aqui. Eu acho que tinha que ser perto da torcida. Acho que seria uma honra, assim, sabe? Não digo nem a final, mas acho que classificar para a semifinal, for jogar com a capital, assim, título de semifinal, pra mim já bastaria. Como eu não acompanho tanto, eu não consigo enxergar, visualizar um jogo específico, mas o que eu tenho vontade de fazer é da gente ter uma estrutura, porque a gente também tem uma estrutura que não é precária, mas às vezes a equipe é meio reduzida, principalmente no fim de semana, quando acontecem a maioria dos jogos. Então, eu tinha vontade de fazer assim, deixar um repórter experiente no campo e fazer uma cobertura dos bastidores, Morro da Pitimba, população, aquela torcida, então fazer uma reportagem como se fosse paralela àquela reportagem do jogo em si, né? Então mostrar a realidade do torcedor atual do time, assim. Eu acho que o que me encanta mesmo é ver que as pessoas acompanham a história do time, mesmo o time com tanta dificuldade, né? Então o que me chama atenção muito é muito além do que da parte técnica, dos passes, dos jogadores. Eu acho que o que me encanta no Guarani é que as pessoas amam o time. Aê, Bugrê! Eu acho assim que hoje faltam repórteres especializados no esporte. Eu acho que quem quer seguir essa área tem que ir com esse olhar desde o início da faculdade, eu acho. Abraçar mesmo o esporte local, nem que seja um futebol de base, sei lá, uma coisa bem assim, intimista mesmo, mas quem quer trabalhar com esporte tem que estar nessa área desde mais cedo, né? Então assim, eu não trabalho com jornalismo esportivo porque nunca foi meu foco trabalhar com isso, né? Pode ser que algum dia seja, mas hoje não é o meu foco. Mas se eu tivesse tido esse interesse, trabalhado com isso desde o início da faculdade, amadurecendo mesmo, assistindo, pegando referências de profissionais, talvez eu poderia ter tido uma oportunidade nessa área. E eu acho que faltam os profissionais, bons profissionais. Eu acho que quem trabalha com esporte tem que saber falar inglês, tem que buscar ter conhecimento, fazer curso, tem que assistir jogo, né? Tem que assistir jogo, eu sou cruzeirense, assistir jogo do Galo também, né? Tem que ter esse olhar também. E tentar olhar o futebol um pouco sem o preconceito mesmo, né?
Ah, porque eu sou atleticano, eu não vou assistir nada do Cruzeiro. Você tá lá fazendo esporte, você tem que ser neutro. Então é tentar ter esse olhar e humildade, conversar com os profissionais, assistir muita televisão, né? Muitas reportagens, tem programas que tem reportagens que são maiores. Tadeu é uma referência em linguagem, esporte espetacular também. Então buscar mesmo essas referências, né? Os canais fechados que estão crescendo muito nessa cobertura esportiva também. Então eu acho que é não desistir, buscar referências e ter sempre humildade. Então nós precisamos de ver o Guarani com esse olhar de que ele é muito importante para alavancar o nome de Divinópolis. Eu acho que às vezes ele é pouco ajudado pelo poder público. Quanto à imprensa, sem questionamento, a imprensa de Divinópolis entendeu uma mensagem que um dia me foi passada pelo saudoso Alair Rodrigues. O Guarani é uma cabrita pobre. Nós não temos que tirar leite dela, nós temos que alimentá-la. O Guarani acho que é a melhor parte dessa cidade, assim, quando se trata do esporte, pelo menos para mim. Então, cara, minha dica é: se assuma quem você é, suas ideias, seu time, sabe, tudo aquilo que você acredita. Abrace isso, abrace a sua identidade e faça o seu. Mostre para os outros por que o seu é melhor, por que o seu é diferente. E aí, vai em frente, siga sempre em frente. Trabalhe muito a razão do profissional. Trabalhe muito o direcionamento do que você realmente quer fazer. Porque se você quiser ser um torcedor que vai trabalhar no rádio, não vai dar certo. Você vai misturar muitas coisas. Então, separe muito isso. Seja um cara que tenha talvez uma afinidade com o clube, goste desse ou daquele clube, mas não leve esse torcedor, essa emoção para o rádio. Trabalhe aí. Agora, se é um sonho, corra atrás, vá atrás, as portas estão abertas, tem várias pessoas que abrem a porta para você, te dá uma oportunidade, você pode buscar esse sonho e é muito gostoso, é muito gratificante. Antes de mais nada, parabéns, porque são pessoas como vocês que não deixam a coisa morrer. A partir do momento que você faz um material, isso vai ficar aqui, cara. Eu vou daqui uns dias morrer e tal, e meu neto vai falar: meu avô, ou meu pai, ou meu bisavô que participou do documentário do Guarani lá no ano de 2019. Isso não tem preço. Ou seja, criar meios de registrar a memória é algo, para mim, é sensacional. Seja como for, um rabisco na parede, um rabiscado no chão, uma tatuagem no corpo, um papel impresso. Hoje, com tantas mídias que nós temos disponíveis, são formas de perpetuar a memória, fazer ela cada vez mais viva, mais viva, mais viva. Então isso é de grande valia, não para mim, não para você que está produzindo, não para o Guarani, mas para a sociedade, para o mundo como um todo. Já vai jogar na grande área, agora é com o pé canhoto, correu para a bola, bateu fechado, é gol! Do Guarani Esporte Clube! Aproximou-se da grande área, levantou na boca do gol, a bola foi testada para trás, bateu na mão, gente deixou o jogo seguir, Cafu chuta, a bola sobrou, já emendou, é gol! Entregou para Ender, no lado esquerdo já, levantou na ponta direita, é o quarto gol pintando, vai cortar no meio, preparou, ajeitou, é agora, disparou, vem entrando, é gol! Gol! Do Guarani Esporte Clube! Eu não diria que o Ricardo é uma das pessoas mais icônicas, uma das referências. Eu diria que o Ricardo Lúcio, sem dúvida nenhuma, é a maior referência do rádio esportivo divinopolitano. Não tenho dúvida, o Ricardo vem da época de Ailton Batista, o Batistão, que era coordenador de esporte da Rádio Cultura. O Ricardo entrou muito novo lá, veio, e aos poucos o Ricardo foi assumindo esse posicionamento, essa postura, e foi virando realmente um cara do rádio esportivo. Hoje
Nós estamos no ano de 2019, o Ricardo Lúcio, sem dúvida nenhuma, em toda essa trajetória, talvez 70, 75 anos de rádio em Divinópolis, que é a mais antiga, é a Rádio Minas hoje, que foi a Rádio Cultura. Nesses 70 anos de rádio, 75 anos de rádio, o Ricardo Lúcio, sem dúvida nenhuma, é o principal nome do rádio. E escolheu a equipe de esportes da Divinópolis AM da Candidez FM, Ricardo Lúcio e Luiz Militão, para fazer esse documentário do seu trabalho. Lembrando que o Lúcio narra também, e bem, né? Então, na verdade, é o complemento, o curso, é a capacitação profissional e definitiva, até porque ele já é um militante do rádio e com toda certeza, com grande futuro pela frente, apesar de já ser um profissional bastante presente, bastante atual no futebol. Muito bem. Regulamento da imprensa esportiva, gostaríamos nesse momento de prestar a nossa última homenagem ao grande companheiro, amigo e colega de profissão, Ricardo Lúcio. Falta para o Guarani cobrar na entrada da área. Fica a 2 passos da meia curva da meia-lua da grande área. Vai bater Agamenon para o Guarani. Atenção, torcedor bugrino. Pode sair o gol do Bugre. Lá vem Agamenon. Bateu, é gol! Gol! Do Guarani! Agamenon de falta aos 35 minutos do segundo tempo. Guarani salta à frente do placar. Agora no Valdemar Teixeira de Faria. Guarani 1, Uberlândia 0.